Olá, meus queridos jovens. Olha, estou falando queridos jovens, tá? Mas com certeza essa aula hoje, que é a revisão da aula de recuperação, vocês estarão descansando com as notas assim, ó, tranquilos, tá? Tenho certeza, tá? Em nome do Governo do Estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, da Secretaria Estadual da Educação, na pessoa do professor Suame, de toda a equipe da mediação tecnológica e da equipe de Geografia, o professor Arimatea, que vos fala, o professor Jorge, o professor Rogério, e nós estamos hoje aqui também com o professor Sâmio na nossa interpretação. Estamos chegando aqui com a aula de revisão para recuperação. E com certeza vocês não estão aí. Vamos lá, o que é que nós temos aí para recuperar? Aula 54.1. Aula 36, nós temos economias emergentes, a Índia, tá? A Rússia, ok? A aula 43, os problemas ambientais, a degradação ambiental e os seus impactos, o estudo de caso. Na aula 44, nós temos a degradação dos recursos hídricos, tá? O acesso à água no mundo. Portanto, vamos começar a falar da Índia e Rússia. Quando nós falamos de Índia, Rússia, China, África do Sul e o Brasil, nós estamos falando dos BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Desses 5 países, a China é o que vem apresentando o maior crescimento econômico. A África do Sul é um país emergente como o Brasil, que tem uma grande desigualdade social, tá? Se você levar para o Índice de Desenvolvimento Humano, você tem aí. A Rússia é o 34º país no Índice de Desenvolvimento Humano. O Brasil é o 79º IDH. A China é o 92º IDH. Índia é o 110º. E a África do Sul vai para 122. Portanto, como você pode observar, com exceção da Rússia, que também é um país que tem uma corrupção muito grande, os outros 4 países apresentam graves problemas socioeconômicos, mas principalmente a Índia, com essa população que ela tem aí, ó, 1.399.000.000, como você pode observar aí, ó, estimativa de 2001, com uma densidade demográfica de 329 habitantes por quilômetro quadrado, ela tem um IDH, ó, não é mais nem 112, 131, a expectativa aí de 2019. Portanto, o que está tendo na Índia? Uma grande desigualdade social. Isso mostra que, mesmo sendo um país emergente, aonde a Índia hoje tem os famosos tecnopolos, tá? Centro de tecnologia avançada, como Bombaim, a Índia apresenta graves problemas sociais. Isso está resultado da sua própria história, tá? Que aqui não dá para a gente repetir isso. Mas a Índia também tem seus pontos em destaque, como é a indústria farmacêutica, tá? Essa indústria farmacêutica, o grande destaque é aí a indústria que nós temos hoje, a indústria de vacinas, com a pandemia que nós estamos tendo, e a Índia é um grande destaque em produções de vacina para o mundo. Índia, com tecnologia crescente e praticamente autossuficiente, a indústria farmacêutica indiana apresenta custo baixo de pesquisa e desenvolvimento. Esse PID é pesquisa e desenvolvimento. Custo baixo de produção, capacidade científica inovativa, força dos laboratórios nacionais e um comércio internacional crescente. Portanto, a indústria da Índia vem sempre crescendo, tá? É o segundo país do mundo com mais falantes da língua inglesa.
Porque, claro que teve uma colonização inglesa, tá? Como você está vendo aí no texto. E por falar a língua inglesa e ter uma ótima matemática, a China se destaca no cenário internacional por prestação de serviços, como contabilidade e marketing. Setor terciário no comércio global, a Índia é um grande destaque, tá? Como eu já citei para vocês, a pobreza na Índia é muito grande, 800 milhões de pessoas em situação de pobreza, certo? E 230 milhões de famílias cadastradas no sistema público de distribuição de alimentos. Portanto, tem uma economia informal muito grande. Quem é que não lembra das imagens da Índia? Como é que se observa a Índia? Certo? Portanto, é um país de uma cultura bem diferente da nossa. Você observa as imagens que aparecem lá, por exemplo, a vaca é considerada um animal sagrado. E nós, brasileiros, a vaca é um animal de nossa alimentação. Um churrasquinho de carne de vaca, nada mal, né? Com relação aos problemas ambientais, a degradação ambiental e seus impactos, nós temos aí, novamente, desmatamento, efeito estufa, o lixo, as substâncias tóxicas no solo, no ar. Portanto, tudo isso aumentou quando? Neste século XX, nós estamos no século XXI, tá? Ou seja, eu estou me referindo ao século passado, século XX, e no século XXI, no qual, com o grande processo de industrialização, com uma sociedade altamente consumista, com o aumento da população global, que teve um aumento muito grande, nós vemos aumentando o desmatamento, como ocorre no Brasil, na Amazônia, no Cerrado brasileiro, os dois biomas que vêm tendo mais desmatamento no Brasil é o bioma do Cerrado e o bioma amazônico, nos quais, o que é que nós temos aí nesse bioma do Cerrado e no bioma amazônico? A expansão de uma fronteira agrícola com a grande produção de alimentos esses para abastecer até o mercado global. Nós hoje somos o segundo maior produtor de alimentos do planeta. O Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do planeta. E essa produção de alimento vem com o quê? Com novas áreas para a plantação, para a pecuária. Isso traz o desmatamento. O efeito estufa também tem a sua contribuição no desmatamento, mas a queima dos combustíveis fósseis são os principais responsáveis. E quando eu falo de queima de combustível fóssil, eu estou falando de quê? Estou falando do petróleo, eu estou falando do carvão, mineral. Tudo isso vão contribuindo para o nosso aquecimento global. Essa sociedade de consumo, ela vai cada vez mais produzindo lixo. E aí nós vamos ter o quê? Os lixões. E fosse só os lixões, era fácil, muito fácil, mas a poluição dos recursos hídricos. Essa poluição dos recursos hídricos são os nossos mananciais, os nossos rios, os nossos lagos, os oceanos. Tudo isso nós estamos falando de quê? De um equilíbrio. Um equilíbrio no nosso planeta que envolve litosfera, atmosfera, hidrosfera e a biosfera. Portanto, esses problemas ambientais, todos cresceram com uma sociedade consumista, que é a nossa. Quando você pega para analisar dados de consumismo, você observa que o maior consumo do mundo, per capita, vocês são monomatemática, né? Porquanto, quando eu falei per capita, eu estou falando por habitantes. Está relacionado aos Estados Unidos. Mas hoje o maior consumidor de energia do planeta é a China. E a principal fonte de energia da China é o carvão mineral.
Portanto, em números relativos, o maior poluidor do meio ambiente é os Estados Unidos, com a sua sociedade de consumo, e todo mundo querendo ser uma sociedade de consumo igual aos Estados Unidos. Enquanto que a sociedade, o Estado-nação, que consome mais energia absoluta, em números absolutos, é a China, por causa do grande processo de industrialização e a sua população com mais de 1 bilhão de habitantes, com mais de 1 bilhão não, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Isso é o quê? Quase 7 vezes a população do Brasil. Se o nosso planeta Terra hoje, a população que tem nele, fosse consumista quanto é a dos Estados Unidos, nós teríamos aí um planeta necessitando de ter 7 vezes mais do que nós temos hoje. Tirando as desgraças à parte, a pandemia do Covid-19 foi péssimo para o mundo. Nós estamos vivendo um luto comunitário. Agora, para o meio ambiente, foi positivo, porque diminuiu o consumo. Isso o planeta agradeceu, tá? Mas para nós, seres humanos, foi péssimo, ok? Toma cuidado aí para não interpretar que eu estou dizendo aqui que a pandemia foi muito bom, não. Não foi isso, ok? Vamos em frente. A nossa indústria hoje, ela leva nós a nos tornarmos tão consumistas que os nossos produtos, eles já vêm com um período de fase para viver. Por exemplo, você compra produtos que só tem 3 meses de garantia. Você compra produtos que têm 1 ano de garantia. Mas mesmo assim, quando chega ao período que ele estraga, como é os nossos celulares, o cara diz logo assim, olha, é mais fácil você comprar um novo, porque só o conserto desse aqui é muito mais caro. Isso por quê? Porque as indústrias estão produzindo de forma programada para que os produtos já sejam substituídos. E isso recebe o nome de obsolescência programada, tá? Fenômeno industrial e mercadológico dos países capitalistas, surgiu após 1930, após a Grande Depressão, para que nós possamos comprar cada vez mais, ó. Portanto, consiste na produção de itens, estabelecendo o tempo de vida útil. Quando nós falamos dos lixos, como eu já falei para vocês, ó, Estados Unidos aparece em primeiro lugar, portanto, per capita, o maior consumidor é os Estados Unidos. Absolutamente, o maior consumidor é China, porque tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A Índia aparece aí em terceiro lugar, também que tem mais de 1 bilhão de habitantes. Brasil, Indonésia aparece aí. Agora, o que é que chama a atenção? Você observa que não aparece nenhum país da África. Isso demonstra que a África, eu estou me referindo ao continente africano, é um continente de uma população que tem um baixo poder aquisitivo, um baixo poder de consumo. Ah, professor Arimatea, quer dizer que no continente africano não tem impacto ambiental? Tem, sim. Mas entenda, quanto maior o meu poder aquisitivo, maior o meu poder de consumo, mais impactos ambientais eu vou provocar, tá? Portanto, aí, quando você observa de um modo geral em termos de continente, a Ásia é o segundo maior gerador de quê? De população numerosa, de produção que atende o mercado interno e externo. Portanto, a Ásia é um continente que provoca um grande impacto ambiental. Mas levamos em consideração que muitas vezes nem sempre a população da Ásia são os grandes consumidores, porque eles são populações pobres, tá? Já o continente africano nem se fala. Com relação aos recursos hídricos, o acesso da água ao mundo, nós temos a disponibilidade de água no planeta, tá? 97% da água do planeta é de água salgada,
apenas 2,5% de água doce. Ainda onde parte dessa água doce estão nas calotas polares. E essas calotas polares vêm sofrendo com o aquecimento global. Uma pequena parte está nos rios e na água subterrânea, que nós estamos provocando a destruição dessa água, não porque ela vai ser extinta, mas que nós estamos poluindo a água, tá? Observem bem os dados, que nós temos um planeta no qual esse desequilíbrio da reserva de água também nós observamos quando analisamos cada continente. O Brasil tem uma grande reserva de água, só que essa reserva da água do Brasil está onde? Na parte onde tem a menor população absoluta, que é na Amazônia. Já na região sudeste, nós temos a maior concentração da população e uma menor quantidade de água. Agora, no Brasil, a menor quantidade de água mesmo nós temos aonde? No sertão nordestino, a Caatinga, o clima tropical semi-árido, tá? Quando você observa aí, ó, somado os países, 5 países que possuem mais água no mundo, tem 43% da água doce. Qual o continente que tem maior carência com água? Continente africano. Mas puxa, professor Arimateia, esse continente africano já tem problema mesmo, coitado deles, Ou seja, a pobreza da África não é só por causa de determinados fatores de colonização. Alguns fatores naturais também contribuem para problemas da África, tá? No Brasil, nós temos destaque para 2 grandes aquíferos, todos os 2 já tiveram no Enem. O aquífero do Alter do Chão, aqui na Amazônia, pegando aí o Pará, o estado do Amazonas, e o aquífero Guarani, que pega não só o Brasil, mas como também o Paraguai, o Uruguai e a Argentina, tá? A água no mundo, como é que nós vamos observá-la? Que ela é observada, ela é para o consumo humano, como ela vai para a agricultura, para a indústria, para a produção de energia, mas quem consome mais água mesmo é a agricultura, tá? Daí você observa que a pegada hídrica é algo que temos, aí quando observamos, por exemplo, a água virtual, tá? E para consumir 1 quilo de carne, por exemplo, você tem 17 mil aí, litros de água, aproximadamente. Tudo isso nós temos de observar, ok? Portanto, nós estamos chegando ao final agora da nossa aula, tá? O professor Arimateia, o professor Jorge, o professor Rogério, o professor Samuel, agradece a todos vocês que estiveram conosco. E claro que nós esperamos que não tenha ninguém em recuperação. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Todo agradecimento ao grande arquiteto do universo. Obrigado, meu Deus, por estar com vocês e por ter contribuído até aqui por uma educação melhor. Muito obrigado e que tenham ótimos estudos até aí o final do nosso ano letivo e o nosso encontro ainda com Geografia de Rondônia lá no final do ano, ok? Um forte abraço a todos e até Geografia de Rondônia.